a ideia é a gente bater um papo sobre uma frase famosa do Nelson Rodrigues, né? Que o título da nossa conversa é Se Dinheiro Compra Amor Verdadeiro. Essa frase do Nelson, o Nelson é um autor que eu leio muito o Nelson, né? Já escrevi um livro sobre o Nelson, mais especificamente sobre a figura da adúltera no Nelson, né? Que é uma figura muito forte na obra do Nelson. E essa frase na obra do Nelson, ela está associada. O Nelson Rodrigues, ele era uma coisa que a gente chama em filosofia de um moralista. Moralista em filosofia não é uma pessoa que prega regra para os outros. Um termo técnico em filosofia, que na realidade vem da França. Eles falam moraliste, e é um conjunto de filósofos do século XVII. Parte deles, uma parte significativa associada ao movimento cristão que acontece na França no século XVII, chamado jansenismo, que é um movimento muito perto do calvinismo, e que tem uma compreensão de natureza humana bastante dura, como é típico do protestantismo histórico, né? Análise do pecado, da submissão da natureza ao pecado, a vontade que não consegue ser autônoma, que fica o tempo inteiro meio que pastando embaixo do desejo e tal, perdida. E tem uma outra parte que não tinha muito a ver com o movimento jansenista, e o que caracteriza esse movimento é uma análise da natureza humana. O Nelson Rodrigues, ele era um moralista brasileiro. Na verdade, o Sábato Magaldi, que é um grande especialista no teatro do Nelson, ele chamava o Nelson de o jansenista brasileiro, por causa dessa qualidade que o Nelson Rodrigues tinha de olhar para o ser humano para além daquilo que o ser humano quer ser olhado, ou seja, para além da imagem que ele quer projetar dele mesmo. Então, tem muitos casos assim, do Nelson. O Nelson, por exemplo, dizia uma frase que era: mintam por misericórdia. Quer dizer, não saiam por aí falando a verdade, não, que você acaba com a vida das pessoas, né? Principalmente em ambientes familiares. Né? Então, você tem aí, eu vou dar um pouco um passeio por isso, para vocês entenderem onde entra essa frase. Né? Ela não entra num discurso do tipo, então não existe amor, então você pode comprar o amor e tal, basta ter uma grana, não sei o quê. A nossa dificuldade de amar na obra do Nelson é muito importante. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que essa frase está num contexto de análise da natureza humana. E para além daquilo que a natureza humana gostaria de saber de si mesma. Certo? É aí que está. O Lacan, ele costumava dizer que o Woody Allen também fala isso no filme dele, que o sexo é sempre mais barato. O amor é sempre mais caro. Se você pagar por uma noite 5 mil reais, ainda assim você sabe que só custa 5 mil reais. O amor você nunca sabe quanto vai custar. Ele custa e custa e custa, inclusive porque ele custa mais do que só dinheiro. Né? Então, se você paga para uma pessoa 3 mil reais, 5 mil reais, por uma noite cara, ela ainda assim será mais barata do que se você contabilizar o que você vai pagar pelo amor. Por isso que o sexo é sempre barato. Não importa quanto você pagar. O amor é sempre mais caro. Então, assim, o dinheiro compra até amor verdadeiro. Como eu dizia para vocês, o Nelson não era um cínico, o Nelson, na verdade, era um romântico. Né? Ele tem todas as características de um autor romântico. Né? Quando você olha a obra dele, é claro que é um romântico tardio, né? Porque o romantismo é final do 18, começo do 19, mas essa ideia de que o centro da vida é o sentimento, né? E que, na verdade, você se bate com isso a vida toda, e você tenta racionalizar, mas você nunca consegue racionalizar plenamente, né? E aí, se você racionaliza demais, na verdade, você ficou doente. Vai para a análise, que você é um obsessivo, né? Aquele tipo de pessoa que
sei lá, termina um relacionamento porque o outro nunca consegue deixar a chave no lugar certo na porta. Conheço um caso desse. Terminou o relacionamento porque a chave não ficava na porta direito. E aí mandou o suposto amor da vida embora por causa da chave, né? Então, assim, então a gente tem o dinheiro compra amor verdadeiro, não deve ser compreendido como uma fórmula, tá? Apesar de que, como eu já escrevi, já discuti, esse tema, quando eu toco nesse tema na minha coluna da Folha, normalmente são os temas que têm mais retorno violento, muito violento, assim. As pessoas se sentem muito ofendidas com essa ideia, né? Porque apesar que o Nelson está falando de relacionamento romântico, quando ele fala isso, ele assim, o primeiro entendimento é o seguinte: compara um final de semana longo em Roma com um final de semana longo, sei lá, numa praia que você leva 8 horas para chegar, que tem um monte de gente fazendo o campeonato de som alto na praia, onde tem gente com farofa, e onde você não vai conseguir dormir direito, e você leva 8 horas para voltar, para ir, 8 horas para voltar. Agora compara um final de semana longo em Roma. Se deixe analisar pelo exemplo, certo? Não responda imediatamente, não, comigo não, eu iria para a praia 8 horas e voltar, porque na verdade eu sou uma pessoa pura, né? Eu sou uma pessoa acima. A frase do Nelson, como tudo na obra do Nelson, ele não quer, de fato, humilhar o ser humano. O que ele quer é puxar para fora aquilo que a gente não reconhece pela vaidade e que quanto mais não reconhece, pior fica. Essa é a questão. Então imagina, sei lá, Roma. Quando tem final de semana longo agora? Semana Santa? Pega a Semana Santa inteira, né? Vai e fica. Se você quiser de fato torturar o exemplo, imagina que você vai de executiva e volta de executiva, né? Aí você fica naquele hotelzinho, e aí você vai andar, e aí você não tem um monte de gente em cima de você. Semana Santa não é bom ir para Roma, não, esquece. É porque agora eu lembrei o que tem lá dentro de Roma. Vai para Paris, então. Vai para Paris. Então, assim, você vai, Roma, Semana Santa é o último lugar do mundo. Então, assim, vai para Paris, aí você anda por aquelas ruínas e conversa horas e horas, né? Porque, inclusive, uma das coisas que pode ser mais estimulantes no amor, na paixão, é você poder ficar no lugar onde ninguém te enche o saco e você possa conversar muito tempo, né? Não é só transar, é conversar mesmo, né? Então, assim, a relação erótica não passa só pelo sexo, né? Passa pela fala, pela conversa, pelo encantamento do descobrimento da outra pessoa, né? Agora imagina isso na praia lá. Criança berrando, jogando bola, areia caindo na sua cabeça, né? Enquanto você não chegar no fundo do poço e gritar assim, Paris, pelo amor de Deus, Paris, eu não quero ir para a praia, você ainda não se deixou, de alguma forma, tocar pela indagação que o Nelson está fazendo na obra dele. O fato é que na literatura dos primeiros anos do cristianismo, você tinha muitos homens e mulheres que iam para o meio do deserto, e eles ficavam lá, no deserto do Egito, da Síria, de Israel, da Jordânia, de toda a região do Oriente Médio, da Turquia, Capadócia, né? O que é a região da Capadócia turca. E eles moravam em buraco, moravam em caverna, muitos deles escreveram, né? O primeiro foi o Santo Antão, conhecido, o segundo foi Pacômio. Então, assim, e esses homens e mulheres enfrentavam demônios. Então, quando o Nelson fala dinheiro compra até amor verdadeiro, o que ele está querendo fazer é fazer com que você pense o que significa enfrentar esses demônios, certo? Quer dizer, enquanto você não enfrentou esses demônios, está mentindo. Porque se alguém disser que prefere a praia com 8 horas de ida e 8 horas de volta, e com gente berrando, e areia, e barulho insuportável, e que não, ela é uma pessoa que de fato ama, né?
e que uma semana inteira em Paris, com um ambiente extremamente gostoso, não faz com que você entre em contato mais profundamente com aquilo que em você é mais belo, certo? É tortura mesmo, né? É para você, você vai apertando o parafuso, rodando o parafuso, até você perceber que provavelmente dinheiro compra amor verdadeiro. Mas não é tipo assim, eu te dou 5 pau, né? Não é assim. Eu te dou 5 pau e aí você vai me amar. Não. Isso é sexo. Não. É todo o cuidado que o dinheiro traz. São os horizontes que ele abre, né? A própria noção de respeito. É claro que uma discussão como essa, ela vai margeando assim, né? Como todo grande autor, que o Nelson era muito sofisticado, assim, ele vai margeando aqui do lado dele, enquanto, se você imaginar que a argumentação dele é uma linha de trem, aqui do lado está o abismo, né? Que abismo é? Pô, você está dizendo então que eu sou comprável? Você de fato acredita que se a pessoa tiver dinheiro ela vai ser amada? Não necessariamente. Talvez você tenha muito dinheiro e não vai ser amado. Nem dinheiro garante amor verdadeiro.